Oi, boa tarde. Bom, eu sou Tomás, sou desenvolvedor Python há quase 10 anos. Há 3 anos trabalho na Globo.com com Python e várias outras tecnologias. E vim aqui apresentar para vocês o incrível mundo dos generators. Gostaria de avisar primeiramente, não é, para ficar claro, já que esse é um tema bem amplo, que não é eu não vou abordar profundamente a questão de programação assíncrona, não é o foco. Quem já programa em Tornado, programa em algum framework web que tem programação assíncrona, talvez não vai ter um bom aproveitamento do que eu vou falar. É mais para aquela galera que programa em Python já e está querendo entender o que é generator, para que serve e ter uma pequena noção sobre programação assíncrona. Então, vamos começar, né? O que são generators? Para a gente entender o que são generators, a gente, primeiramente, tem que entender o que são iterators. Iterators, ou iteradores, né? É uma coisa simples, é simplesmente Simplesmente é algo que a gente itera sobre, quer dizer, que a gente percorre. Então, esse for tem essa lista, e a lista é um tipo de iterador, é algo que a gente itera sobre. Então, a gente vai percorrer os elementos dessa lista para poder, né, a gente, né, imprimir 1, 2 e 3. Então, isso é um iterator. E esse aqui é um exemplo que é o seguinte, né? Eu sei que tem um range no Python, vocês vão pensar que isso aí dá para fazer com range. Mas vamos imaginar que o range não existisse. Vamos, por questões didáticas, vamos imaginar que o range não existisse e eu precisava fazer esse for que eu fiz de 1, 2 e 3, percorresse aí até 10.000. Claro que eu não ia digitar aqui 1, 2, 3 até 10.000. Então, o que eu fiz? Bom, criei uma função que vai, né, fazer um IO aqui, apendar numa lista, os 10.000 números, né? Vou incrementando ele aqui e retorna essa lista. E a lista, como é um iterator, ele vai começar a iterar sobre essa lista. Está claro aqui? Então, bem simples. E aí resolveu o problema. Qual que é o problema desse código? Aqui muitos já devem ter percebido. Eu vou simplesmente gastar muita memória à toa. Vou gastar a memória inteira para montar uma lista na memória com 10.000 números para poder percorrer com ela, sendo que não é necessário. Eu podia simplesmente guardar o número e ficar aumentando ele. E aí a gente pensa, bom, vamos criar um iterator mais complexo. Esse é um código de um iterator que a gente fez, que eu fiz aqui. Um código de iterator. Como é que o código de iterator tem que implementar? Ele tem que implementar esse método chamado next. E basicamente, quando você chama a função aqui, você dá uma inicialização da classe. Você passa aqui os argumentos, né, que é o que você passa aqui. E aí, a partir desse objeto gerado, o for vai percorrer chamando esse next. Cada iteração, ele vai chamar o next uma vez. E aqui, simplesmente, né, eu vejo, né, se esse i aqui for maior que o max, né, que é o valor que ele passou inicialmente, vamos lá, retornando o i. Bom, resolvemos o nosso problema aqui de consumo de memória, né? Então, a gente vai fazer isso aí. Só que essa necessidade, ela foi crescente. Existem vários casos que você precisa criar esses tipos de iterator, e às vezes até com lógica mais complexa. Foi aí que surgiu a ideia de se fazer o generator. Foi na época aí do Python 2.2, essa foi a PEP 255, né? Que introduziu o conceito de generators por Python, assim como, né, o comando yield. O que é o generator e o comando yield? O generator comando yield transforma esse meu código grande nisso aqui. Como é que funciona? Na hora que o interpretador Python vai executar esse código, ele vai verificar que esse código tem esse comando yield aqui dentro e vai transformar isso aqui em um generator. Generator é um objeto especial do Python, que é um iterador e que tem essa característica que funciona da seguinte forma. Na hora que ele chamar aqui números até 10.000, ele vai pegar esses 10.000, essa função, não é? Vai jogar vai armazenar aqui dentro de uma assinatura dessa função aqui,
E assim que ele for iterar, ele vai começar a execução do código. Então, na primeira iteração, ele vai executar o código. I igual a 0. Aí, enquanto I for menor que max, aí o max está lá armazenado, 10.000. Então, 0 é menor que 10.000, ele faz yield 0, que é o valor de I. No momento que ele chega nesse comando, ele para a execução dessa função, ele para completamente a execução dessa função, e então, aqui, vai e retorna para esse I aqui. Então, quer dizer, ele pega esse valor e retorna para cá. Vem, novamente, imprime o 0, e aí volta para o for, né? Aí o for pede como se fosse o next desse números até, né, do generator, e o que ele faz? Volta para a execução do código aonde parou e continua a execução. O 0 vira 1, o I vira 1, né? O I continua sendo menor que max, e agora ele retorna 1, e assim por diante. Beleza? Vamos ver aqui em action, só para poder ficar claro. Não é? Vamos executar ele. E ele faz ali, ó, até 9.999. Então, basicamente, é aquilo que eu falei. Né? Ele tem aqui o yield e ele vai retornando a cada iteração. Então, isso é um generator. E aí, com isso, você ganha uma possibilidade, você está entendendo, de você ter meio que dois códigos executando ao mesmo tempo. Eu poderia ter uma lógica, né, nessa função e ter uma lógica aqui também. Que ia, né, ele ia executando aqui, e aí passa o valor para essa executa alguma coisa, pega o próximo valor dessa, executa. Então, você tem aí meio que dois códigos executando como se fossem em paralelo. E aí, legal, eu consigo passar qualquer informação desse código aqui para cá. E se a gente pudesse retornar uma informação ao generator? Pô, legal, eu posso conseguir pegar algo e passar para a minha função principal a partir do generator, mas como é que eu poderia pegar algo do meu código principal e passar para dentro do meu generator? Vamos voltar aqui para um exemplo, quando a gente construiu o iterator tradicional. Aqui eu implementei mais ou menos uma lógica parecida com isso. Como é que eu fiz? Eu fiz o iterador, fiz aqui o init, né? Só que agora eu coloquei mais um argumento chamado salto. Então, quer dizer, quando eu estou percorrendo aqui o meu iterador aqui, eu imprimo o valor de I, e aí faço a comparação. Se o I for 9, eu mudo o salto para 10. Então, na próxima vez que ele for iterar aqui no next, ele vai saltar de 10 em 10, ao invés de saltar de 1 em 1. Beleza? Então, é basicamente isso. Como é que eu poderia fazer isso com generator? Foi aí que surgiu a PEP 342. Já foi na época do Python 2.5. Ele dava ao poder, agora, ao Python, de pegar algo que está dentro do seu código principal e passar para dentro do generator. Vamos ver como é que ficaria aquele código usando agora esse generator. Veja aqui o código. Tem essa função aqui, números até, tem o salto também. E aqui eu recebo um novo salto antes do yield. Como é que funciona isso? Começa a execução. Aqui veja eu fazer pegar o iterador e percorrer o for tudo aqui dentro. Eu primeiro atribuí ele a uma variável para poder manipular ele dentro do for. E aí percorro ele aqui. Beleza? Então, eu imprimo o valor de I, faço as mesmas verificações, e aí eu chamo esse método send. O que esse método send faz? Na hora que você chama ele pega esse valorzinho que está aqui e armazena dentro dessa função. Beleza. Quando novamente o generator é chamado para pegar o próximo número, que ele voltaria aqui para o yield, ele, em vez de simplesmente retornar e executar a próxima linha, o yield retorna um valor. Esse valor corresponde ao valor que você colocou nesse send. Então, quando aqui for 9, eu vou mandar um 10. Então, na próxima iteração, ele vai receber aqui, nesse novo salto, 10.
Eu botei o novo salto para imprimir só na próxima iteração para poder manter o for, né, na mesma estrutura daqui. Né? Mas se eu colocar, por exemplo, aqui igual a 10, igual a 100, igual a 1000, eu poderia ter feito o novo salto, já saltar aqui direto. Né? É só para manter a mesma arquitetura. Vamos rodar esse cara aqui para ver. Primeiro é o aqui que eu fiz com criando o iterator na mão, certo? A mesma lógica. Você vê que ele vai aqui, ó. Vai até 9, depois vai de 10 a 90, depois de 100 a 900, depois de 1000 a 9000. Se a gente olhar aqui o código o próximo código, esse aqui é com o generator. Então, basicamente, ele vai executando, vai receber o valor desse send, vai armazenar dentro do iterador. Na próxima iteração, ele vai rodar esse valor de 10 para novo salto, vai incrementar o salto antigo. E se tiver novo salto, é bom verificar se tem, né? Porque pode ser que ele não tenha mandado send. Então, vem none se não tiver mandado nada. Ele vai atribuir esse novo salto ao salto. Na próxima iteração, vai ser esse valor que ele vai exibir. E o código dá exatamente o mesmo resultado. A partir daí, legal, a gente já consegue fazer uma função, mandar um dado para a outra mandar para uma, está conversando. Mas se a gente precisar encadear uma com a outra, por exemplo, como assim encadear uma com a outra? Vamos entender esse código aqui. Eu fiz esse código. Eu acrescentei ali no números até, acrescentei um cara chamado início, para definir a partir de qual número ele começa. Então, vamos lá. Eu fiz aqui números até, e aí eu queria imprimir primeiro os números pares e depois os números ímpares, separado. Mas eu quero usar esse meu generator aqui. Como é que eu tive que fazer? Porque eu queria que esses pares e ímpares também fosse um generator, para eu poder usar aqui no meu for. Como é que eu poderia fazer isso? Bom, a solução que você tem com o que a gente viu até agora é basicamente isso. A gente faz o for com esse cara e vai fazendo o yield desse número para retornar desse generator. A gente tem que chamar executar ele todo, para daí a gente ir encadeando, né? Então ele vai acabar encadeando. Ele vai executar esse, parar no yield, vai executar esse, retornar o yield para lá. Depois, até terminar. Quando terminar todos esses dois, vai para esse. Funciona, encadeia direitinho, mas é um pouco extenso, né? Fica um pouco extenso o código. E quando você imagina, quando você começa a pensar os poderes disso daí, e como é que isso poderia transformar em corrotinas, em coisas mais complexas, você ter que sempre percorrer toda vez que você precisar, é um pouco complicado. Porque é uma coisa que vai se tornar recorrente, né? Você encapsular parte do seu código numa função que é um generator. Foi aí que veio essa outra PEP, não é? Essa aqui do Python 3.3, então a gente já está no Python 3, né? Aqueles lá a gente viu até agora do Python 2. Então essa aqui já é do Python 3. Depois eu vou voltar no tempo para poder explicar uma coisa, mas para a gente manter o fluxo de ideia, a gente vai agora para o Python 3.3. É a PEP 380. E ela introduziu a sintaxe que permite que a gente encadeie essas funções, que é o pau que dá na tela, fica tudo preto. Tela cheia de novo, isso aqui. Bota a tela cheia da pau, é? Foi esse. Tá. Aí, o yield from, basicamente, você fala para o yield que, faz yield desse generator aqui. Então, é a mesma coisa que esse aqui, só que fica numa linha só e deixa de forma mais clara. Beleza, agora a gente tem o yield from, que é uma forma de você garantir aqui. O que esse generator está retornando, retorna para quem está te chamando.
Vamos aqui. E aí, a gente tem corrotina. Com isso, a gente tem toda a estrutura necessária para a gente poder introduzir o conceito de corrotina, que é o conceito de você ter vários códigos que rodam em paralelo. Eu vou dar aqui um exemplo do Tornado. Esse exemplo que eu vou dar, aí que eu volto para o Python 2. Ele não tem o yield from ainda, mas ele implementa isso de uma outra forma. Então, apesar de eu mostrar um exemplo aqui em Python 2, ele reimplementa o yield from de uma forma diferente. Então, basicamente, como é que funciona de forma grotesca o Tornado? Ele, basicamente, você escreve os generators, vários generators, não é? Que comunica, né, com um cara chamado IOLoop. E esses caras ficam comunicando, delegando. Ó, agora eu quero acessar um disco. Aí eu chamo, ó, yield from o método que acessa o disco. E aí esse método acontece. O IOLoop meio que chamou esse generator, ele vai falar, beleza, vou passar minha pilha de execução para outro código, enquanto eu faço a requisição em paralelo aqui para o disco ou para a rede, né? Pode ser banco de dados, um request de rede, e assim que tiver liberado, eu, né, mando o send e mando iterar para a próxima parte desse generator. Pô, beleza, como é que funciona mais ou menos esse código aqui? Esse é o código aqui, você coloca esse decorator, que é o cara que vai gerenciar essa função, e essa função ela faz isso. Aqui eu pego esse async HTTP client fetch URL, é um método especial HTTP que usa o esquema síncrono do Tornado. Ele vai pegar uma determinada URL e vai, né, retornar para a response quando o meu IOLoop achar que estiver pronto. Nisso ele vai parar a execução desse código e vai fazer o que ele tem que fazer. Muito bacana essa ideia, só que tem um problema. Isso não é nada padrão do Python. Isso é uma coisa que o Tornado criou. E qual que é o problema disso? Toda e qualquer biblioteca ela tem que ser preparado para poder entender e conversar nesse formato de retornar um generator, fazer cell loop. Então, por exemplo, se você quisesse usar um Elasticsearch, você tinha que achar não uma biblioteca padrão do Elasticsearch, mas alguma biblioteca do Elasticsearch que funcionasse com Tornado. E a mesma coisa para várias outras linguagens. E o cara que desenvolve a biblioteca do Elasticsearch não está a fim de desenvolver N bibliotecas para Python, uma para cada framework. Foi aí que o pessoal do Python parou e pensou, pô, a gente precisa transformar isso em um pardão. Como é que a gente faz isso? Foi aí que chegou no Python 3.4 e introduziram nessa PEP 3156 o módulo async.io. O módulo async.io, ele não é o Tornado, não entenda isso. Ele implementa uma estrutura padrão no Python, no qual qualquer framework, seja Tornado ou seja qualquer outro, você consiga desenvolver uma biblioteca usando essa biblioteca, e não importa o framework que você usar, ele vai conseguir trabalhar corretamente com assincronismo. Como é que funciona mais ou menos esse cara? Aí está um exemplo de um código usando async.io. Tem aquele decorator parecido com aquele que a gente viu lá do Tornado, né? Só que do async.io, que indica que isso aqui é uma corrotina. O async.io, por caso, vai controlar isso aqui. Esse cara aqui vai executando. Aí tem uma implementação do async.io, que é o sleep, que ele dorme um segundo. E para a execução, para o event loop rodar esse código até que esse sleep termine e aí continua a execução. Então a gente chama essa função, né? Que ela está decorada com isso aqui. Então quer dizer, quem retorna aqui na verdade é o async.io com a rotina. Isso retorna um objeto especial, que é um objeto chamado futuro. E esse objeto futuro, ele basicamente tem uma assinatura, não é? Que permite que você libere a execução do código e deixe outra função executar. Então, esse código aqui quer contar de baixo para cima, esse aqui ele vai contar tarefa A2, aí vai liberar, ele vai ver que tem uma outra função para executar. Vai executar a tarefa B3, depois 1 daqui, depois 2 daqui, depois 1 daqui, porque a A já acabou, e aí ele termina a aplicação. Vamos rodar esse código, vamos ver esse código aqui rodando. Vamos ver se é o 6 mesmo. Não, 6 não tem nada a ver. 7. Aí. É o 7. 7?
Não. Deve ser 8. Oxi. Tem muita coisa aqui que eu não... Uma hora chega. Aê, chegou o 9. Vamos executar ele. É x09. Ah, porque tem que ser com Python 3. Esse aqui é Python 2. Tá vendo? Executou aquilo que eu falei. Primeiro A, que era 2. Daí mandou o yield lá. E aí ele, libera pro B executar. Aí o B executou, falou, libera pro próximo executar. Aí o A executou, libera pro B novamente. Aí, não tem mais A, tem um B. Aí executa o B de novo, ele executa nessa ordem. Cara, bacana. Agora a gente já tem uma coisa que é padrão Python, que faz essa parte de corrotina, essa parte de assincronismo. E a gente consegue rodar isso tudo usando a biblioteca padrão Python. Bacana. Mas isso ainda poderia ser melhor. A coisa poderia ficar mais pythônica. Pythônica é uma coisa que inventaram para poder dar desculpa para qualquer coisa ficar mais legal. Então, assim, você pode ficar mais pythônico. E como é que é ficar mais pythônico? Foi aí que surgiu a PEP 492, que foi incluída no Python 3.5, que são os comandos async e await. Como é que funciona async e await? Async e await é extremamente simples. Se a gente olhar aqui o código que eu fiz antes, e esse aqui é o código async e await. A corrotina não é mais declarado como um decorator. Ele é declarado como uma assinatura especial como async. E no yield from não é mais usado como yield from. Ele é usado como await. Qual que é a principal vantagem disso? Qual é o principal ganho que eu tenho disso? Além de ficar mais bonitinho, o código, você não precisa ficar colocando decorator em tudo quanto é canto, você ganha a seguinte vantagem. Para o interpretador Python e para todo o código usar, você vê claramente que isso aqui é uma corrotina e não apenas um generator. Porque tem que ter essa diferenciação. Porque no momento que você passa algo para o I/O loop rodar, você não pode simplesmente passar um generator, aquele generator que a gente viu do Python 2.2, aquilo ali não. Porque aquilo ali não tem as coisas necessárias que o decorator fazia. Tanto que aqui tem um generator, precisa ter um código extra aqui. Então ele garante que a lógica que está implementando aqui, o código que está rodando aqui, ele faz muito mais além de um generator. Ele é uma corrotina. Isso faz com que evite, reduza a quantidade de erros no seu código, de você, bota lá um negócio, esquece essa anotação, se você não validar esse negócio na tua biblioteca, na tua implementação, ele vai passar aqui e pode eventualmente travar a tua aplicação, porque não é uma corrotina, dá um pau no tempo de execução. Então isso aqui, ele garante essa estrutura. Esse negócio é uma corrotina, não é apenas um generator, ele é uma corrotina. Vamos lá, executar o exemplo 10 aqui. Vamos ver o código dele. Se é esse mesmo, né? Executa a coisa errada. Então, ele é basicamente a mesma coisa, né? Só que aqui a gente tem a async e tem o await. Se a gente executar, é a mesmíssima coisa. E aí, com isso, a gente agora tem todo o poder do async await, todo o poder da corrotina, de forma clara dentro do Python, e você consegue fazer esse tipo de coisa de forma fácil. E você consegue facilitar o desenvolvimento de bibliotecas que são assíncronas. Basta usar o async await. Isso é só o começo. Vocês viram? Tem muito mais coisa para explorar. Não dá para falar em 40 minutos sobre programação assíncrona, porque é uma coisa complexa, mas existe uma grande vantagem em usar essa estrutura, que é um pouco diferente, talvez alguém que já tenha trabalhado programação assíncrona, que é abrir uma thread, e aí trabalha com essa thread. Você tem problema aí de race condition, você tem problema deadlock, que você tem que trabalhar dentro do seu código. E isso o Gil trata muito bem. Quem conhece o Gil, ele é o gerenciador do Python, é um cara que executa todo o código do Python e garante que não vai ter essas coisas, race condition, essas paradas. O Gil garantindo isso para mim,
e eu ainda mesmo assim tendo corrotina, eu consigo, sem ter que adicionar muita complexidade ao meu código, adicionar um desempenho necessário para uma aplicação web moderna, que eventualmente você precisa ter 10 mil de acesso por aí. Então é uma forma de você conseguir deixar o código ainda linear, não é? Sem ter que abrir thread e se preocupar com race condition, e ter um certo assincronismo. Gostaria de deixar aqui essas referências. É isso tudo que eu falei. Segue uma estrutura que eu vi aqui nesse site aqui. How the Heck Does Async Await Work in Python 3.5, do Brett Cannon. É muito bom, é muito bom. Vai ter tudo exatamente o que eu falei, os exemplos são mais ou menos parecidos. Eu dei uma certa adaptada. E além de falar nisso, ele ainda aprofunda um pouco mais. Então, quem se interessou pelo assunto e quer se aprofundar, comece por esse cara. É muito bom, ele é muito didático, achei bem legal a explicação dele, e ele vai exatamente aprofundar isso que eu falei. Esse aqui é uma talk, bem legal, que ele fala também um pouco dessa questão, e ele ainda levanta a questão dessas tecnologias com o Tornado, né? Esse aqui é meu e-mail, quem quiser mandar um e-mail, falar alguma coisa comigo, trocar alguma ideia, pode usar esse aqui. E também a Globo.com está contratando, quem tiver interessado, entra no site globo.bo/talentos, tem vagas em diversas áreas, lá vai estar listada todas elas. Venha participar desse time incrível da Globo.com. Valeu, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Eu vi você comentando, mas eu não consegui entender tão bem. Eu consigo usar os generators com async await, supondo que eu não quero carregar tudo para a memória, como aquele caso do array. Então, eu vou ter uma função que ela é assíncrona, que, por exemplo, ela vai pegar um cursor do banco, e eu vou operar alguma coisa com ele antes de fazer outra coisa. Eu não quero trazer tudo, então fazer tipo um híbrido entre. Eu quero fazer assíncrono, mas eu não quero ter tudo em memória. Sim, pode sim. Tranquilamente, sem problemas. Você pode fazer. Só tem que tomar cuidado, saber onde é o generator e aonde é o assíncrono. Isso facilita com async await, porque se você usasse só o decorator, poderia confundir um pouco. Pô, esse yield aqui é só de um generator, ou esse yield aqui, na verdade, é de alguma corrotina que eu estou chamando. Podia dar um pouquinho de confusão. Mas com async await é zero confusão. Então, no começo a gente passou exatamente esse problema. A gente estava usando o Tornado com corrotinas, e a gente não sabia se o yield era para o generator ou o yield era para o assíncrono. A gente ficava aquela coisa no meio do caminho. Aí com async await a gente não usou o generator depois. Exatamente, tem essa vantagem aí. Obrigadão. Não sei se eu estou viajando, assim, mas o contato que eu tenho com programação assíncrona do JavaScript com as promises, né? Tipo, promise, resolve, reject e tal. Tem alguma API, uma interface parecida no async do Python para isso? Eu defino ali a minha rotina e aí eu tenho um catch ou um resolve dessas minhas tarefas que eu mandei executar? Ou é outro rolê? Não sei se eu estou viajando demais. Não, entendi, claro. Eu tenho sim, fica na biblioteca, na biblioteca lá, async.io, ele consegue fazer algumas coisas parecidas, né, verificar se já terminou ou não. Mas aqui o approach ele é um pouquinho diferente de promise. Então, às vezes você tem que meio que repensar um pouquinho o seu problema na hora da solução. Mas, com certeza, você eventualmente precisa saber se uma determinada rotina terminou ou não. Aí você usa a biblioteca async.io que você consegue descobrir isso. Eu queria saber se o Tornado ele migrou para async.io, se ele tem planos de migrar, sabe dizer? Olha, eu não posso dizer com certeza, mas eu acho que eles estão migrando sim. No Tornado, na hora que você vai escolher a aplicação, você escolhe se você quer usar o Tornado.io loop ou o async.io.io loop. Você define lá no início dele. E até o motor, que é o do Mongo, você também define se quer usar o motor com o Tornado ou com o async.io. Mais alguém?
Obrigada. Obrigado, pessoal.